Nação flamenguista, a mídia de todo o Brasil discutindo a atual fase do Flamengo, né? A fase aí que a Arrascaeta jogando muita bola, né? Sem sombra de dúvida. Chama a atenção da imprensa, da mídia, né? E o Flamengo hoje como favorito a ganhar todas as competições do futebol brasileiro. Muito se passa pelo quê, pessoal? Pelas boas atuações que a Arrascaeta vem tendo, né? Sem sombra de dúvida. Melhorou sua parte física, ficou mais próximo da área, né? Podemos dizer assim que Felipe Luiz adiantou um pouco mais a Arrascaeta, sem sombra de dúvida. Isso foi muito importante, né? Sua parte física perfeita, né? Você não vê mais a Arrascaeta sofrendo na parte física, né? Geralmente, quando dava 20 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta estava morto em campo, cansado, né? Hoje não, da 45 ele tá dando carrinho lá dentro da grande área do Flamengo. Isso aí foi importantíssimo, né? Chegou ao ponto de Bielsa, né? Fazer vários elogios, Felipe Luiz fazer vários elogios, e a mídia de todo o Brasil discute, né? Se o Flamengo hoje é candidato e se está próximo de ganhar alguma coisa, muito se passa pelos pés de Arrascaeta. E vamos ter que reconhecer, pessoal. Hoje a Arrascaeta, para mim, é o principal jogador do futebol brasileiro. O Flamengo nem se discute, né? Tomara que ele seja decisivo aí no final do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, que o Flamengo venha a ganhar. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Band Esporte, link na descrição. Vamos acompanhar. Muito bem, eu quero ouvir o Berna sobre essa análise. Parabéns pela análise brilhante do Léo. Porque assim, ele aumentou o número de gols para 18, mas baixou o número de assistências, talvez por esse reposicionamento que ele está hoje. Tem tudo isso que o Léo falou, né? Tem uma questão que eu acho que é parecida com 2019, que é, como o Léo falou, né? Ele ataca muito espaço livre. Tá? Em 2019, esses caras eram mais Gabriel e Bruno Henrique. Mas, por vezes, o Arrascaeta fazia esse papel. Eu me lembro perfeitamente de um jogo contra o Cruzeiro do Rogério Ceni, em que ele faz um gol de centroavante. Né? Ele recebe um cruzamento da direita, vai lá e pumba. Né? Ele tem muita categoria, ele é muito técnico. Então, é um Arrascaeta que rende melhor perto do gol, na minha opinião. Agora, tem um elemento aí que é fundamental para tudo isso, né? O Léo fez um comparativo mostrando imagens, né, e o mapa de calor do Arrascaeta em relação às temporadas 2023 e 2024. Nessas duas temporadas, o Arrascaeta estava se arrastando. Ele estava com problema físico, né? E nessa temporada, a preparação com ele foi muito boa. Muito boa. Tanto que eu acho que a comissão técnica do Flamengo recebeu o maior elogio que poderia receber, do Marcelo Bielsa. O Marcelo Bielsa foi textual ao dar os parabéns à comissão técnica do Flamengo e falou: olha o que vocês fizeram com o Arrascaeta. Vocês me deram um jogador melhor. Se o Bielsa falar isso, mas o Bielsa não é por causa disso não, gente. Há quem goste, há quem não goste. Mas fato é que os times do Bielsa jogam com o pé embaixo. Tá? Tanto no processo de marcação, uma marcação muito forte individual na saída de bola do adversário, quanto no jogo vertical extremo, né? E para você jogar no time do Bielsa, você precisa estar tinindo fisicamente. Então, acho que tudo isso é possível, que o Léo mostrou com muita propriedade, por causa da condição física do Arrascaeta, que é brilhante em 2025. Se isso vai durar até o final da temporada, esse é o grande desafio, né? Se ele vai conseguir manter esse ritmo por mais 3 meses. Eu estava vendo aqui, com 31 anos, era um jogador de 3 clubes só. O Defensor do Uruguai, o Cruzeiro e o Flamengo, né? Não tem aquela ficha corrida de milhões de clubes que ele passou, não. Ele está restrito a esses 3. No Cruzeiro, você sabe que eu não lembro muito bem do Arrascaeta jogando no Cruzeiro? Cara, no Cruzeiro ele jogava muito, a questão é que o jogo que ele foi mais decisivo, ele veio no banco de reservas. Foi na final da Copa do Brasil de 2018, era por causa da proximidade com a data FIFA. Então ele chegou meio em cima, um absurdo, né? Para jogar uma final de Copa do Brasil contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, e ele faz o gol do título, né? Quem que leva ele pro Flamengo? Bandeira? Não, o Landim. O Landim? Landim foi uma das primeiras... O Landim, a gestão, né, do Rodolfo Landim, fez 4 contratações de saída, quando ele assumiu a presidência. Rodrigo Caio, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Foram as 4 contratações. Um jogador raríssimo, né, Arrascaeta? Só essa comparação que ele fez aqui, que eu não concordo em nada, mas tudo bem. É o seguinte, o Léo pediu
até perguntou se eu poderia fazer exatamente o que o Arrascaeta faz no campo, na prática aqui no estúdio, para poder exemplificar melhor. Você vai fazer isso? Eu não estou bem fisicamente. Ele não está bem fisicamente. Agora, eu acho que Estou machucado. Que sorte a nossa. mérito gigantesco dele, que tem se cuidado do departamento médico do Flamengo, e acho que tem a ver com essa questão do posicionamento também. Pode ser. Ele tem se desgastado menos nos jogos. Que não quer dizer que ele não faça os movimentos de pressão. Mas são ele... movimentos mais curtos. Né? Exato. Ele está bem posicionado porque ele tem que dar um pique, um sprint naquela faixa de campo específica. Exato, ele não precisa ir buscar a bola lá na direita ou pegar a bola no pé dos volantes. Isso. Melhor posicionado, ele sabe o momento em que ele tem que se desgastar dentro das partidas. Existe até, o Léo vai corroborar isso, eu acho, Kaká, uma lenda, que não, quando você marca a pressão lá em cima, você desgasta mais o jogador. Não. Ele é mais desgastado quando você tem que fazer um bloco de marcação baixo. Porque o camarada tem que voltar lá para o campo de ataque e percorrer longas distâncias. Ele precisa estar, na minha opinião, um cara como o Arrascaeta, um cara como o Pedro, ou um cara como o Ferreirinha, um cara como o Luciano, da forma como esses times jogam, no caso Flamengo e São Paulo, eu estou falando aqui, esses caras precisam estar tinindo fisicamente para que eles percorram distâncias curtas, mas rapidamente, né? Para não perder literalmente o pique nessa história. Sabe a curiosidade que eu tenho? Se o Felipe Luiz já pensava no posicionamento do Arrascaeta quando ele ainda era jogador. Pode ser. Porque ele já anotava os treinos, ele falou sobre isso, ele já prestava atenção nos trabalhos dos treinadores e jogando com a Arrascaeta, talvez ele já estivesse pensando ali. Sem dúvida. Pô, esse cara aí não está sendo aproveitado da melhor maneira. E o Arrascaeta passou por um processo, como a gente tentou mostrar aí, para se adaptar ao corpo dele mais experiente, para tirar o melhor dele. E eu acho que o Garro vai ter que passar por um processo semelhante num curto espaço de tempo. Por conta dos problemas físicos que ele já carrega, a questão do joelho e o fato dele estar melhor posicionado. Acho que ele pode ser ainda mais útil ao Corinthians se ele ocupar uma faixa pequena de campo. Não tiver que buscar a bola dos volantes. É claro que tem uma diferença clara do time que o Flamengo tem, do passe que o Léo Ortiz tem, com capacidade de romper uma linha, de conectar direto com o Arrascaeta, jogando como volante. Jorginho e Saul. O Corinthians não tem esses caras. Então, muitas vezes, o Garro tem que vir buscar essa bola numa região mais baixa do campo. Mas eu acho que para tirar o melhor dele, ele tinha que desencanar um pouco disso. Eu tenho que pensar um pouquinho, o Garro tinha que pensar um pouquinho mais nele. Qual é o pedaço de campo que eu tenho que ocupar para chegar no mais alto nível? É esse aqui. Então, o volante vai ter que fazer a bola chegar em mim, o zagueiro vai ter que fazer a bola chegar em mim. Só para voltar rapidamente ao Flamengo, isso aí que o Ivan falou faz todo sentido, né? O Guardiola diz que todo jogador tem que ser um pouco treinador em campo, né? Para fazer a opção correta, para antever muitas vezes, isso é uma coisa do craque, para antever o lance. Falou, o conceito de terceiro homem passa muito por isso, né? O Ivan matou a charada. Felipe Luiz, de repente, já observava as dinâmicas do Arrascaeta e o que ele poderia entregar quando ele era jogador. É uma provocação. Assim, diga. Desculpa, não. O Léo cita o Arrascaeta nesse contexto, mas a gente pode observar, a gente pode levar para outros jogadores aqui no futebol brasileiro. Você citou o Garro. Talvez Felipe Coutinho pudesse ter um posicionamento parecido. Porque ele já não tem mais a mesma capacidade de fazer grandes perseguições. Ele está jogando bem. E ele está jogando bem. O próprio Neymar também. Quanto mais próximo do gol adversário e sem se desgastar muito, talvez você consiga potencializar o que ele tem para Com certeza. Rafael Veiga no Palmeiras também. Rafael Veiga é um cara também. que, ao longo do tempo, o Abel já falou sobre isso em coletivo, inclusive. O Veiga entendeu que ele não precisava pegar toda hora na bola. Ele tinha que pegar 3, 4 vezes e decidir os jogos pro Palmeiras. Antes de falar do Flusão que vai enfrentar o Lanús, rapidamente uma provocação para vocês aqui. No Flamengo de todos os tempos, você colocaria Petkovic ou Arrascaeta? Entre os dois, se tivesse de colocar obrigatoriamente, eu acho que eu não colocaria nenhuma. Vamos lá, Arrascaeta. Você acha que ele joga mais que jogou o Petkovic? Sim. Mesmo fazendo aqueles Arrascaeta é melhor. Golaços de falta. O Petkovic era ótimo. Jogou no Real Madrid, cara. Petkovic jogou no Real Madrid. Não deu certo, mas foi pro Real Madrid. Que não é pouca coisa. Mas
Hoje, eu sou mais o Arrascaeta. Aguardemos o final da obra. Isso, a história dele ainda está sendo escrita. O Rafinha falou que vários companheiros dele que jogaram com ele na Europa perguntavam sobre o Arrascaeta. Por que ele permanecia no futebol sul-americano e não jogava na Europa? Ficou claro na Copa do Mundo. De clubes agora. Acho que isso ficou bem claro. Mas nessa altura do campeonato, né? Não, a gente está falando aqui de uma das melhores temporadas da vida dele e ele teve muita dificuldade. Muita dificuldade. O próprio jogo contra o Chelsea, em que o Flamengo é a melhor partida do Flamengo no Mundial, acho que é a melhor partida do Flamengo em anos e anos e anos, o Arrascaeta não jogou nada essa partida. Tanto que ele é substituído pelo Bruno Henrique. Eu acho que ele teria dificuldade de competir na parte física. Nos duelos na Europa, acho que esses duelos estão em outro nível em relação ao que é praticado aqui. Pois é, nação, a mídia discutindo aí o bom desempenho de Arrascaeta na temporada, né? Sem sombra de dúvida. São números que chamam atenção e a expectativa do torcedor flamenguista é que ele continue, né? Continue mantendo esse desempenho, continue mantendo essa boa forma que ele vem tendo. Sem sombra de dúvida, é um jogador que o torcedor do Flamengo, a gente pode dizer que deposita todas as suas expectativas, né? Até porque vem sendo decisivo essa temporada. Claro, pessoal, ele não vai jogar só. É precisar, né? É precisar, podemos dizer, de um auxílio, né? Com Pedro, Samuel Lino, Saul, Jorginho, Luiz Araújo, Gonzalo Plata. Claro, esses caras aí, por aí vocês tirem, né? Por aí vocês tirem que o Flamengo hoje podemos dizer que tem um elenco aí, um elenco bastante caprichado, né? Pra ser mais modesto, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo, eu posso dizer aqui que hoje tá alcançando ali sua melhor forma, né? Tanto em jogo como parte física, né? Apesar de ainda ter alguns jogadores aí em departamento médico, né? Inclusive é dúvida para o jogo de amanhã, como Jorginho, né? Como Varela, né? Mas os demais jogadores aí estão podemos dizer, recuperados, né? E principalmente jogando muita bola, pessoal. Hoje o Flamengo, eu posso dizer e posso afirmar, o Flamengo hoje pode perder para o Estudiantes, pode cair fora da Libertadores, mas hoje o Flamengo joga um bom futebol, né? Podemos dizer que joga aquele futebol que enche os olhos do torcedor e o torcedor pode dizer, esse time aí tem tudo para engrenar nas principais competições, né? E outra coisa, cresceu na hora certa, né? Cresceu na hora certa, né? Tem equipes aí que crescem no início da temporada, né? Dá uma arrancada. Muita gente diz que vai ser o grande destaque da competição, que vai ganhar, mas quando na verdade a gente sabe que isso aí se chama o cavalo paraguai, né? E hoje não, hoje o Flamengo deu aquela arrancada no momento certo, né? Todo mundo sabe que o Flamengo não jogou bem a primeira fase da Libertadores, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada, pessoal. Por exemplo, o Palmeiras fez a melhor campanha. O Flamengo quase não se classifica. Mas o importante é a partir de agora. O importante é a partir de agora ver como é que vai ficar. Ver se realmente o Flamengo vai manter esse desempenho que teve nesses jogos, né? A gente espera que tenha. E sem sombra de dúvida, a Arrascaeta é a peça-chave, né, desse elenco do Flamengo hoje, né? A gente não vê o Flamengo hoje jogando bem sem a Arrascaeta jogar bem. Pode acontecer? Pode. Por quê, pessoal? Porque hoje o Flamengo tem muitas peças individuais ali que... um exemplo. Arrascaeta não tá bem. Samuel Lino pode jogar muita bola. Samuel Lino não tá bem. Pedro pode jogar muita bola. Pedro não tá bem. Saul pode jogar muita bola. Jorginho pode jogar muita bola. Gonzalo Plata, Luiz Araújo. São jogadores que a gente sabe que tem capacidade de decidir um jogo, esses caras, né? Então, sem sombra de dúvida. Mas, o que a gente espera sempre é que o coletivo da equipe sobressaia em cima da parte individual. Por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque quando você foca só na parte individual, a parte individual decidindo, é porque o coletivo não tá indo bem.
A partir do momento que o coletivo vai bem, às vezes a parte individual passa até despercebida. Vou dar um exemplo. O Flamengo ganhou o jogo de 2-0 do Juventude. O Flamengo foi bem a parte coletiva? Foi bem. Não sofreu perigo, tocou a bola, acelerou, freou na hora de frear. Um exemplo. O Flamengo ganha de 1-0, gol de Arrascaeta, gol chorado, sufoco, levando pressão. O Flamengo ganha de 1-0. O que era que todo mundo ia destacar? A parte individual de Arrascaeta. Arrascaeta fez a diferença. Fez um gol. Então, sinal que o coletivo não foi bem, né? Mas o individual foi, né? Então, o importante é o quê? O coletivo ir bem e a individual também. Por isso que a Arrascaeta é destaque, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.